Warren Buffett é o maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, e ele tem duas regras de investimento, segundo as próprias palavras dele, tá? Regra número 1 do mundo dos investimentos: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Ele fala isso. Por que que ele diz isso? Vamos entrar nos porquês. Olha só, eu preparei aqui uma tabela para mostrar para vocês do seguinte. Imagine que você começou a investir em ações, tá? E você passou por uma queda de 50%. Então você começou a investir, digamos, em 2010. De 2010 a 2016 você viu as ações desvalorizando 50%. Tá? Isso já aconteceu, só para você ter uma ideia, 6 vezes só nos últimos 30 anos. Tá? Desde o plano real, desde 1994, 6 vezes a gente já teve quedas de aproximadamente 50%. Uma vez a cada 5 anos, aproximadamente. A última foi 2020. Estamos em 2024. Imagine que você começou investindo R$10.000. Você passou por uma queda de 50%. Quantos mil reais você tem hoje? Esse é o exemplo que o próprio Warren Buffett dá. Você tem R$5.000. Esse é o seu valor atualizado de investimento, seu patrimônio atualizado, certo? Partindo agora desse novo patrimônio de R$5.000, quanto o seu dinheiro tem que valorizar para você voltar para o 0 a 0, para você voltar a ter os R$10.000? Se você cair 50%, você tem que lucrar 50% de volta? Não. Aqui que está a charada. Quando você tem uma queda de 50%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 100% para você voltar para o 0 a 0. Porque se você cair 50, você chega em 5.000, partir de 5.000, valorizou 50, você chega em 7.500. Para voltar aos mesmos 10.000 de antes, o que acontece? Você tem que valorizar 100% para voltar para o 0 a 0. Certo? Então, quando você passa por uma queda de 50%, você precisa uma valorização de 100%. Quando você passa por uma queda de 60%, aconteceu 2 nos últimos 30 anos, aqui no Brasil, você tem que valorizar o seu dinheiro em 150% para voltar para o 0 a 0. 70%, 233. 80%, 400. 90%, como já aconteceu nos Estados Unidos, 900% para voltar para o 0 a 0. Logo, se você perde um pouco, você tem que rentabilizar o seu dinheiro muito mais só para voltar para o 0 a 0. Por isso, os grandes investidores se preocupam muito com a blindagem contra as quedas, com a proteção patrimonial. Porque se eu amorteço as quedas, eu consigo lucrar muito mais ao longo do tempo, porque eu não preciso ter todo o trabalho de recuperar muito mais do que eu perdi. Tá? E aqui nessa outra coluna da planilha, você enxerga o quê? Quanto tempo levaria, quantos anos levaria para você voltar àquele patrimônio inicial depois de passar por essa queda, né? Tendo como base a rentabilidade média de longuíssimo prazo das ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que a gente vê acontecendo, né? Depois de uma queda de 50%, você leva mais ou menos 7 anos para conseguir recuperar o dinheiro perdido. Depois de uma queda de 90%, 24 anos para recuperar esse dinheiro perdido. Será que isso a gente encontra essa teoria na prática? Será que isso bate com a prática? Vamos olhar alguns dados aqui. Olha só, estou mostrando aqui para você o índice Dow Jones Industrial. E nesse índice Dow Jones Industrial, que era o principal índice de ações lá na crise de 1929, que você provavelmente deve ter estudado na escola. Todas as pessoas, né? Provavelmente devem ter estudado. O que aconteceu na crise de 29? Olha o que aconteceu com as ações. As ações desvalorizaram 89%. Olha no canto inferior direito. 89% de desvalorização. Você consegue perceber? Quanto tempo depois as ações foram voltar para o 0 a 0? A queda começou em 1929, teve o seu ápice em 1932, e quando que as ações foram voltar para o 0 a 0? 1954, 25 anos depois do início da queda. Bate mais ou menos com aqueles 24 anos que a gente viu na tabela, certo? Se eu pegar, por exemplo, um período mais recente, e a gente pegar aqui o S&P 500, que é o principal índice de ações americano, a gente vai ver que os Estados Unidos há pouco tempo enfrentaram um problema desse. As ações desvalorizaram 46% de 2000 a 2002. Em 2007 voltou para o 0 a 0, tivemos uma nova crise, as ações caíram, desvalorizaram aqui, ó, mais 52%, e as ações só foram voltar para o 0 a 0 de novo em 2013, ou seja, levou 13 anos para conseguir destravar algum valor. E olha que aqui a gente tem a soma dos dividendos sendo incluída.
Então, o dividendo... O pessoal que gosta de ser reacionário, né? Os dividendos tá fora do gráfico. Não tá dentro do gráfico. Tá configurado, tá dentro do gráfico. Vamos agora pegar o índice Bovespa. A gente enfrentou isso há pouco tempo, né? A gente viu aqui de 2008, uma queda de 2008 a 2016, onde a gente viu as ações desvalorizarem quase 50%, e as ações só foram voltar para o 0 a 0 em 2017, 9 anos depois do início da queda, né? Então, por que você tem que proteger o seu patrimônio? Porque a gente pode estar entrando e você pode investir no momento em que as coisas estão mais tranquilas e o cenário virar totalmente. No momento que as coisas estão mais controladas, o cenário internacional vira e leva você junto. É por isso que você precisa se proteger das quedas. É por isso que você precisa se preocupar com blindagem patrimonial. Porque se você perde um pouco, você tem que rentabilizar muito mais para voltar para o 0 a 0. Isso demora, leva bastante tempo, como nos exemplos que eu acabei de te mostrar. E a grande ideia do Warren Buffett, não por menos, ele é o maior investidor do mundo, a grande ideia é perder menos nas quedas ou não perder nas quedas. E ele usa anti-ações, muita gente não sabe muita coisa sobre Warren Buffett, mas ele usa anti-ações e o fato de não perder nas quedas faz com que você consiga ter uma rentabilidade muito maior ao longo do tempo sem ter uma super rentabilidade, sem precisar ser um mago que vai ter uma super rentabilidade num ano. É simplesmente por frear as quedas.